Que esse dia possa ser melhor do que ontem. Que a riqueza e a glória e todo o amor de Deus se manifeste nesse lugar. Você que está aqui, não está aqui por acaso. Você que chegou nesse exato momento, chegou porque Deus te trouxe até aqui. E eu tenho algumas palavras que eu tenho certeza de que Deus vai falar com você. Amém? Antes da gente começar, deixa eu orar pela sua vida. Pai Deus Todo-Poderoso, derrama tua graça sobre nós. Vem com tua força, vem com a tua majestade, vem com teu amor, com a tua esperança, com a tua glória, para que o Senhor renove as nossas forças. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo levantar, muito obrigado pelo acordar, pelo sair da cama. Deus, eu te agradeço por me fazer ter vontade de fazer as coisas, ter energia. Renova o meu ser, renova a minha fé e a minha esperança. Aleluia. Que esse dia possa ser melhor do que ontem. Você já pode escrever aí nos comentários que esse dia possa ser melhor do que ontem. Eu sempre peço para vocês escreverem isso aqui nos comentários, porque com total convicção, as pessoas que falam essa frase têm uma vida melhor. As pessoas que falam essa frase vivem um novo tempo na vida delas. Então escreva aqui que esse dia possa ser melhor do que ontem. Eu já quero te pedir para se inscrever nesse canal, compartilhar com o máximo de pessoas, curtir, isso faz toda a diferença. Você que tá, eu não sei em qual rede social você tá, mas isso faz toda a diferença para que a gente possa trazer mais pessoas e orar com mais gente. Não tem coisa melhor na vida do que orar com mais pessoas, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. O segredo da oração tá em a gente levar aquilo que nós temos a Deus. Muita gente não tem, porque não sabe pedir. A gente tem vergonha de pedir a Deus aquilo que a gente quer. Porque a gente foi acostumado a receber muito não do pai, da mãe, namorado, marido, esposa, namorada, amigos, sociedade. Mas Deus se importa com você. E o mais incrível é que nada do que as pessoas façam podem mudar o fato de que Deus ouve a sua oração. Escreve assim: Deus nunca parou de me ouvir. Se vocês começarem a escrever aqui nos comentários, se vocês começarem a escrever em um caderno, vocês vão ver a vida de vocês sendo transformada. Vocês não têm noção. Eu odiava escrever. Eu odiava ler. Mas depois eu escrevi um livro, depois comecei a ler livro dos outros. Você não tem noção a força que isso tem no mundo espiritual. Quando eu profetizo, quando eu escrevo, quando eu falo abertamente sobre a minha vida, nós precisamos levar a nossa oração ao Senhor. Tô todo arrepiado aqui porque nesse exato momento eu sinto que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve aquilo que estamos procurando. Então, antes de levar uma coisa para qualquer pessoa, nós precisamos levar ao Senhor. Engraçado que muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, necessidades, nós reclamamos para um, para outro, mas nós não levamos ao Senhor. Quantas vezes nós estamos com preguiça de parar 1 minuto para orar? Ajoelhar 1 minuto perante a Deus. Quando eu me ajoelho diante de Deus, não quer dizer que Deus vai fazer algo porque eu me ajoelhei. Porque isso não é nada diante de Deus. Mas quando eu me ajoelho, eu digo assim: Senhor, eu sou submisso à tua vontade, eu faço aquilo que eu não quero por você. Porque estar ajoelhado diante de alguém não é algo que nós queremos. A natureza do ser humano não é abaixar a cabeça para ninguém. Você sabe disso. Tanto é que na lógica do ser humano não é a lógica do Senhor. Então, por exemplo, se alguém aponta o dedo na sua cara, o Senhor fala assim: dê a outra face. Mas a lógica do ser humano, qual é? Por que você está apontando o dedo na minha cara? Você está ficando doido? Deu um tapa na minha, eu vou dar 2 na sua. Não é assim? Chega alguém do nada, dá um tapa em você. Você dá no mínimo um murro, um empurrão, um chutão. Você faz alguma coisa assim, né? Aí tu chega e fala: eu não sou assim não. Te conheço. A lógica de Deus é diferente da nossa. Então, se a lógica do Senhor é diferente da nossa, a gente tem que fazer coisas que vão contra aquilo que a gente quer. Escreve assim: eu sacrifico minha carne. Hoje quando eu acordei assim, meio cansado, porque
Agora vocês vão rir. Eu coloquei minha cachorra pra dormir na minha cama. A minha mulher tá viajando, eu peguei Maria Rita e coloquei na minha cama. Só que a cachorra mexeu mais do que tudo. Eu achava que minha mulher se mexia na cama até colocar a Maria Rita pra dormir comigo. E eu dormi mal. E eu disse, meu Deus do céu, e agora pra levantar? E eu entrei no banheiro, olhei pro chuveiro e disse assim, não vou tomar banho gelado. Não tem quem me faça. E aí eu entrei, abri o chuveiro gelado. Minha alma foi junto. Quando a água bateu no meu corpo, minha alma subiu na hora. E eu acordei e falei assim, como é bom fazer aquilo que eu não quero. Como é bom fazer aquilo que eu não quero. Jesus está me esperando. Jesus está me esperando para que eu leve a minha oração, para que eu leve o meu pedido. Mas será que eu estou disposto a sacrificar minha carne por Ele? A vida é sacrifício. A vida é sacrifício. Quem não se sacrificar não está apto a ter aquilo de melhor nessa vida. Se tem um negócio que é ingrato, chama-se academia. Você vai 30 dias pra academia. Se você faltar 2, o seu músculo faz assim, ó. Não é assim? Você faz dieta 30 dias. Se você comer besteira 2, você fica assim, ó. Você entendeu como é que funciona a academia? Porque se você não tiver apto ao sacrifício, você não vai ter a vida que você sonha. Você não vai ter a vida que você sonha. Então, existem coisas na nossa vida que a gente não tem porque não se sacrifica. Muita gente, quando entra lá no Destravada Leoa, engraçado, eu tô mudando o nome do Destravada Leoa, vai se transformar em Comunidade LDR. Tem muito homem entrando no Destravada Leoa porque ele quer ajudar a mulher. É muito bom isso, né? Então ele quer voltar pra mulher, enfim, ele quer ajudar. E ele fala assim, Francisco, qual é o primeiro passo? Eu falo, o primeiro passo é você sacrificar a sua carne. Eu não entendo a minha mulher. Eu falo, amiga, eu também não entendo a minha. Mas eu sei que se eu não fizer algumas coisas, eu vou piorar meu relacionamento. Então tem algumas coisas que são especiais pra minha mulher que eu não entendo, mas eu preciso fazer por ela. Por exemplo, pra ela, parar e tomar um cafezinho na varanda é tudo que ela mais ama. Por algum motivo, a Catarina tem algo que ela gosta de tomar um cafezinho na varanda do apartamento. Então eu tenho que parar e tomar um cafezinho com a minha mulher na varanda. É algo simples, mas é algo extremamente incrível para ela. E às vezes nós estamos com alguém do lado que está pedindo coisas simples, mas a gente não tem coragem de parar, ouvir, entender, compreender a pessoa que está do nosso lado. Eu vou falar para vocês, tá? Essa questão de sacrificar a nossa carne é muito difícil. É muito difícil. Principalmente para quem faz as mesmas coisas todos os dias. Então, todos os dias você terá que fazer as mesmas coisas. Eu sempre falo pra vocês aqui. Eu oro para que meu despertador não toque. Mas pensa num bicho bom de memória. Todo dia, 4 da manhã, ele começa a cantar. E às vezes eu fico torcendo para que ele não cante. Mas para chegar no propósito que eu quero, eu preciso fazer aquilo que eu não quero. Deixa eu te fazer uma pergunta com o coração aberto e aí você me responde. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer que você não quer? O que você precisa fazer que você não quer fazer? Por exemplo, eu preciso ir para academia, mas eu não quero malhar. Eu preciso dar mais atenção para minha mulher, mas eu não quero ouvi-la. O que é que você precisa fazer, mas você não tá fazendo, você não quer? Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu preciso estudar. Olha isso. Quanta coisa você sabe que precisa fazer, mas você não faz. E tem uma coisa que eu percebi, é que na vida a gente vai passar mais tempo treinando do que vencendo corrida. Você pega um atleta assim, mundial, uma pessoa que vai para uma Olimpíada, que vai para grandes campeonatos, eles passam o ano todo treinando, ou anos treinando para um dia. A pergunta que Deus faz para você hoje é: meu filho, você tem treinado para o grande dia? Você tem treinado para o grande dia? Que o grande dia tá chegando. O grande dia tá chegando. Por exemplo,
As eleições são daqui a 3 dias. Corrija-me se eu estiver errado. Sou um pouco ruim de data. E tem gente que não entende sobre política. É o mínimo. E eu vejo que tem muita gente que não entende sobre política e parece um papagaio. O que é o papagaio? O papagaio é aquele que reproduz o que o pirata fala. Ele não pergunta pro pirata o que é que ele tá falando. Ele não estuda o que ele tá falando. Ele só reproduz o que o pirata fala. Papagaio de pirata. Papagaio de pirata é aquele que recebe, por exemplo, um vídeo no WhatsApp e começa a compartilhar para 30 pessoas sem nunca ter estudado sobre um assunto. Às vezes as pessoas vêm mandar mensagem querendo discutir sobre política. Eu falo, se aquieta, papagaio, que você só tá reproduzindo. No dia que você parar de reproduzir e você começar a estudar sobre um assunto, a gente debate. Mas para ficar repetindo e reproduzindo, a gente não vai. Eu não sou CD, eu não sou disco, eu não sou vídeo do YouTube. A grande prova, por exemplo, na eleição é a decisão que vocês vão tomar. E a pergunta é: vocês estudaram para isso? Esquece candidato X, esquece candidato Y. Entenda, Jesus nunca, bota na cabeça de vocês, Jesus nunca vai sentar no trono em Brasília. Jesus nunca vai sentar no trono em Brasília. Se vocês não leram a Bíblia, vou pegar aqui para vocês. A política crucificou Jesus Cristo. Preste atenção. Jesus não vai sentar na cadeira em Brasília. Porque nenhum candidato é Jesus. Jesus veio para ser perseguido e não amado por todos. Preste atenção. Então, Jesus tem outra política. É a política do reino de Deus. É a sua salvação. É a graça que deu a vida por você. Então a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Não devemos falar nada sem estudar antes. Não devemos brigar ou agredir pessoas a ponto de humilhar elas, ofender e colocar de um jeito. Porque não é porque você estuda que você vai sair humilhando as pessoas. Não é porque você entende sobre um assunto que você vai transformar a vida da pessoa pior do que ela já é. Então, na vida a gente vai ter algumas corridas. Será que você tem se preparado para elas? Será que você tem treinado? Sabe o que eu tenho percebido? É que a gente tem falado dos mesmos problemas todos os dias. Como é difícil uma vida onde a gente fala dos mesmos problemas todos os dias. Resolve isso. Resolve esse pecado de estimação que você carrega dentro do seu coração. Tem gente aqui preso em vários pecados que não vai para canto nenhum. Tem gente preso na masturbação, tem gente preso no adultério, tem gente preso na preguiça, na gula. E o que é que você tem ganhado com essas coisas? O mesmo problema todos os dias. E o pior de tudo é que você se sente triste depois. Vamos esquecer a Bíblia um pouquinho. Vamos esquecer de religião, vamos esquecer de tudo. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tá num relacionamento e você tem a sua mulher, a Bíblia diz assim: não irás adulterar. Perfeito. Mas vamos esquecer um pouquinho de Bíblia. Se você escolher uma mulher e te sobra 1 hora por dia para olhar nos olhos dela e conversar com ela, que eu vou fazer uma conta básica. Digamos que 8 horas você dorme, 8 você trabalha, tem as suas coisas, você parou 1 hora para olhar para sua mulher e conversar com ela. Aí digamos que dessa 1 hora você é um cara que conversa com outras mulheres. Você é um cara que olha para outras mulheres. Então a sua 1 hora, se você olhar para 6 mulheres ou conversar com 6 mulheres, você agora tem 10 minutos para sua mulher e 10 minutos para cada mulher que você não deveria estar conversando. Eu vou te explicar uma coisa. Não sei para quem é essa mensagem, mas para mim, você é um fracassado. Um homem que tem uma mulher, conversa com outras ou gasta energia com outras, é um homem fracassado. É um homem que provavelmente não cresce financeiramente, que provavelmente não tem disciplina naquilo que faz e não tem foco. Porque uma pessoa que tem alguém, ela gasta toda a energia com a pessoa que escolheu. Mas a pessoa que não tem maturidade, a pessoa que não tem foco, a pessoa que não tem disciplina, ele quer pegar a energia e dividir com todo mundo. Isso é para homem, isso é para mulher, isso é para até para os animais. Isso é o básico.
Então, nós temos a oportunidade de pegar a nossa energia e colocar em um lugar, naquilo que realmente é essencial para a nossa vida. Agora eu vou falar um negócio que tá queimando meu coração. Deus não fez você para ser vítima dos outros. Escreve assim: eu não sou vítima. Eu não sou vítima. Você não é vítima. As pessoas têm prazer. As pessoas têm prazer em olhar para sua vida e falar que você é uma vítima. As pessoas têm um prazer em te enganar. As pessoas têm um prazer em levantar a voz para você. As pessoas têm um prazer em te ver sofrer, mas você não é uma vítima. Você vai enxugar lágrimas, você vai sair da sua cama, você vai tomar um banho, você vai vestir a melhor roupa, vai se maquiar toda. Você vai dizer assim: eu não vou ser a vítima. Esses dias, não leve pro lado da política não, tá, gente? Mas eu vi esses dias uma mensagem que dizia assim: que se o presidente ganhasse, um dos presidentes ganhasse, ele daria carne e cerveja pro povo. Picanha e cerveja. O quilo de uma picanha boa é 110, 130 reais. Cerveja, sei lá quanto é que custa, não bebo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, e essa é a única verdade do mundo. Seja Bolsonaro, seja Lula, na vida, a gente só vai ter aquilo que a gente trabalhar pra ter. Aquilo que a gente merecer ter. Aí tem gente que fala assim: não, mas eu quero o mínimo. Eu quero que você escreva assim: eu não mereço o mínimo. Você que é filho de Deus, escute pra você. Eu vou falar um negócio pra você. Você não tá entendendo. Você não merece o mínimo. Você merece o máximo. Não se contente com o mínimo. Quando falar assim, cervejinha, não se contente com inha. Eu vou aumentar o salário mínimo. Não se contenta com o mínimo. Queira o máximo. Use toda a sua energia para ter o máximo dessa terra. Eu tô falando de cristão para cristão. Eu tô falando de alguém que quer seu bem. Quando você olhar para alguém, não olhe para essa pessoa exigindo o mínimo. Fala assim: eu quero o máximo. Eu não quero o seu mínimo. Por exemplo, se eu entro num relacionamento e a pessoa fala assim: eu vou lhe dar um mínimo de atenção. Eu falo assim: você tá ficando louca, né? Como é que vai ter um relacionamento e você vai me dar o mínimo? Não, o mínimo eu garanto. Não, eu quero que você me garanta o máximo. Eu quero que você me garanta o impossível. Então a gente tá aqui para dar o nosso melhor. A gente tá aqui porque não somos vítimas da situação. Não somos vítimas da situação. Você merece o máximo. E é isso que essa terra tem para te dar, o máximo. Mas eu vou falar uma coisa, tá? Não conta as tuas promessas e os teus segredos para todo mundo, não. É engraçado como a gente pega a nossa história, pega a nossa promessa e a gente sai contando para todo mundo. Aí tem a gente fala assim: nossa, fulano é muito fofoqueiro. Contou meu segredo pra todo mundo. Engraçado, né? Isso aí eu acho o máximo. Quem contou o segredo foi você. A pessoa pegou o segredo que você contou e contou pra todo mundo, mas quem contou foi você. Não é assim? Por favor, aprenda a guardar silêncio. Aprenda a fechar a boca. Deus tem tanta coisa pra fazer na sua vida, mas você não consegue fechar a boca. Eu fecho os olhos assim, eu vejo no mundo espiritual uma língua que atravessa o planeta. Você tem falado demais dos teus sonhos, daquilo que você tá fazendo. Não precisa. Gente, vocês se perdem pela boca, pelo amor de Deus. Você sabia que o problema todo de José era que ele falava demais? José era muito novo, não tinha maturidade. Aí tem gente que fala assim: não, mas José só foi vendido como escravo porque era a vontade de Deus. Vou te explicar. Tem coisas na nossa vida que vão acontecer de todo jeito. Escreve assim: aquilo que é para ser meu será. Escreve isso, que é importante você entender. Aquilo que é para ser meu será. Por isso que eu acordo todos os dias, eu fico muito tranquilo. Porque aquilo que é para ser meu será. Por exemplo, a gente tem um curso chamado Destravada Leoa. Todo dia entra a gente. Tem dia que não entra. Não entra a mesma quantidade. Eu olho para aquilo ali e no começo eu ficava assim: gente, mas um curso tão bom desse, por que o povo não tá entrando? E aí eu olho para aquilo ali e Deus fala assim: as pessoas certas entrarão e isso é o que importa, e aquilo que é para ser seu será. E José tinha um problema. Tudo que José sonhava, ele falava. Você quer um negócio poderoso? Nem todo mundo
Nem todo mundo tá preparado. Nem todo mundo tá preparado pros teus sonhos. Quando isso bateu na minha cabeça, eu falei assim, nossa, meu Deus do céu. Nem todo mundo tá preparado pros meus sonhos. Você pode estar vivendo o pior estado financeiro da sua vida. Você não é pobre pela conta que você tem. Você é pobre quando acredita que você não é capaz. A gente fala assim, ai, tá tudo no mindset. Tá tudo na cabeça, né? Tá tudo na mente. Eu falo que tá tudo no Senhor. Se Deus é o dono do ouro, da prata, dono da sabedoria, a gente só precisa acessar a fonte. Não é na nossa mente, é acessar a fonte. Existe um processo para qualquer coisa ser criada. Quando eu comecei a fazer live, engraçado pra falar um negócio pra vocês. Quando eu comecei a fazer live, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha R$1. A única coisa que eu tinha era o meu celular. Era o que eu tinha. E eu queria muito fazer live. Às vezes a internet caía, era ruim, enfim, era péssimo. Mas eu tive uma ideia. Eu vi que a maioria dos pregadores... Há 5 anos atrás, eu vi que a maioria dos pregadores, uma nova leva de pregadores nos Estados Unidos, enfim... As igrejas eram pretas, o fundo era preto. E aí ele ficava ali pregando. E eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? E aí eu comecei a procurar cortina, comecei a procurar um monte de coisa. E era tudo muito caro. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu contratar alguém pra pintar é caro, se alguém for botar uma cortina é caro, tudo é caro. Eu lembro que eu coloquei no YouTube assim, como pintar uma parede. Aí eu comprei um latão de tinta, pincel. Lembro que eu cheguei à noite em casa, pesquisei, comprei as coisas. Quando foi umas 8 horas da noite, eu levantei a minha cama, pintei toda a minha parede de preto. Não consegui dormir no quarto porque tava com muito cheiro de tinta, muito cheiro de tinta. A gente falando assim, como é que eu faço pra entrar no curso? Tem um link na bio, gente. Lá no meu perfil tem um link pra você entrar. E tava muito cheiro de tinta e eu não consegui dormir. Eu lembro só as lives, o fundo era preto. E aí quando eu ia fazer live pra vocês, acreditem se quiser, eu tinha que levantar a cama. Era uma cama e eu levantava ela e eu fazia a live. Então todos os dias quando eu acordava às 4 da manhã, 4h57, fazia live e eu levantava a cama pra gravar o vídeo. E aí eu ficava assim, Senhor, muito obrigado. Nesse dia eu nem consegui dormir no quarto, eu dormi na sala por conta do cheiro da tinta. Aí de manhã eu fui fazer a live. E eu falava assim, Senhor, muito obrigado por essa parede preta. Aí eu falei assim, mais um dia, Pai, o Senhor vai me dar um lugar para eu gravar os meus vídeos, para eu dar os meus cursos, para eu fazer tudo que eu preciso. E eu lembro que eu passei, acho que uns 6 meses, 1 ano na parede preta. E aí eu comecei a dar curso. E aí quando eu comecei a dar curso, Deus começou a me honrar. Escrevi livro, enfim. E aí eu montei todo um lugar, uma empresa, que eu chamo de Base, só pra gravar. E aqui é na minha casa. E eu fiz assim, Deus, eu vou fazer um quarto de oração. Mas antes de todas essas coisas acontecerem, elas estavam nos planos de Deus. Depois foi pra minha cabeça e depois eu coloquei no mundo físico. Escreve assim, primeiro Deus, segundo a mente, terceiro físico. Tô perguntando assim, o curso é interativo ou só vídeos? É interativo. Além de vídeo, a gente tem aula lá dentro, comigo, no Zoom. Primeiro, nasce no coração de Deus, né? Depois vem pra nossa mente e depois a gente coloca no mundo físico. Então, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de viver as promessas que Deus tem na sua vida, porque muitas vezes a gente começa a ter uma mentalidade medíocre. O que é uma mentalidade medíocre? Uma mentalidade medíocre nada mais é do que a mentalidade que está na média de todo mundo. Sempre que você estiver na média das pessoas, você vai ter um problema. Você não pode ser a maioria. Aí tem gente que fala assim, não, Francisco, eu tenho que ser a maioria. Foi a maioria que crucificou Jesus Cristo. É a maioria das pessoas que só pensam em dinheiro. E engraçado, a maioria não tem. É a maioria das pessoas que acorda, por exemplo, e não dá um bom dia para a mulher, não dá um bom dia para o marido. Não queira ser a maioria das pessoas, porque não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser minoria. Deus te chamou para liderar. A gente pode viver coisas sobrenaturais, inclusive hoje.
Às 8 horas da noite eu vou fazer um projeto que eu tô começando chamado Quinta Profética. O que é uma Quinta Profética? Eu não faço ideia do que vai acontecer lá, mas eu sei que Deus vai operar muitos milagres. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer coisas impossíveis. Eu sei que Deus vai fazer coisas que a gente jamais imaginou viver. Porque, por exemplo, eu ensino lá no Destravada Leoa, que é o nosso curso, eu ensino as pessoas como encontrar a pessoa certa. Eu ensino como você melhorar a sua ansiedade, sair dessa tristeza profunda. Eu ensino como ter intimidade com Deus. Eu ensino muitas coisas porque quando você começa a estudar demais, você começa a ensinar as pessoas. Por exemplo, eu já tive síndrome do pânico pesada, crise de ansiedade e depressão. Eu entendi algumas coisas. Quando nós nos alimentamos bem, fazemos exercício, quando nós tomamos um banho gelado, quando a gente tem companhias boas, porque tem gente que só anda com gente negativa. Aí fala assim, eu não sei porque eu tô tão ansioso. Você só anda com gente negativa. Quem dá conta? Quem dá conta de andar com gente que só reclama e não ficar ansioso? Então quando eu tô ensinando as pessoas, é muito fácil você viver uma nova vida. Mas o problema, ele tá enraizado em você. Ele tá enraizado em você. Porque você passou a vida tendo o mesmo hábito. Você quer chocar com uma coisa que eu vou falar pra você? O hábito, ele começa a acontecer depois de 21 dias. Depois que você faz 21 dias algo, começa a virar um hábito. Se você fizer 41, é provável que não saia da sua vida. Então, uma pessoa, por exemplo, que foi pra academia 41 dias seguidos, é provável que ela não pare nunca mais. Do mesmo jeito que uma pessoa que fumou 41 dias, é provável que ela não pare de fumar nunca mais. Francisco, mas se eu tô há anos em algo, tem como eu sair disso? Tem, porque para Deus nada é impossível. E quando a gente quer algo, já que somos imagem e semelhança do Criador, nós conseguimos reverter qualquer situação. O que não dá é para desistir da nossa vida. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu quero emagrecer, mas a minha genética não deixa. Beleza. É o mesmo que diz eu quero ser rico, mas a minha conta bancária não deixa. Eu quero ser feliz, mas a minha genética não deixa. Eu quero ser magro, mas a minha genética não deixa. Pode ser que você tenha que se esforçar mais do que os outros, mas isso não é impossível para você. Eu recebo muita mensagem de mulher que quer ser mãe e ela fala assim, Francisco, meu sonho é ser mãe. Meu sonho é ser mãe. Mas os médicos falaram que eu não podia ter filho. Engraçado que a gente para a hora e depois a gente ouve o testemunho que a mulher ficou grávida. Eu tenho poder de alguma coisa? Ixi, nenhum. Só que a gente serve a um Deus tão maravilhoso que ele não deixa uma mãe, ele não deixa uma mãe desamparada. Só que o que é que acontece? Todas elas têm filho. Elas têm filho quando elas descansam em Deus. O que é descansar em Deus? Sabe quando você para de pedir e você simplesmente vai viver a sua vida? Por exemplo, quando você entra lá no Destravada Leoa, a primeira coisa que eu vou falando pra você é cuida da sua vida. Porque quando você começa a cuidar da sua vida... Por exemplo, você quer voltar pra um ex. Não é o que eu recomendo muito não, porque 99% das vezes dá errado. Mas você quer voltar pra um ex. E aí quando você quer voltar pra esse ex, a melhor coisa a se fazer é tomar conta da sua vida. A pior coisa pra um homem é terminar com uma mulher, abrir a rede social dela e ela tá vivendo a vida dela. Gente, o homem passa mal. Por exemplo, se ele tiver uma mulher que tava mais cheinha, quando largou ele, foi pra academia e ficou magra, nossa, esse homem morre do coração. Se esse homem terminou o relacionamento e essa mulher sai com uma amiga pra um restaurante ou pra um cinema, esse cara morre do coração. Se essa mulher posta uma foto sorrindo, esse homem morre do coração. Agora, quando é que o homem não volta de jeito nenhum? Tô entregando as coisas do curso aqui, né? Mas tudo bem. Quando é que ele não volta de jeito nenhum? É quando ele vê aquela mulher sofrendo, comendo de forma descontrolada, trancada dentro de casa, chorando, implorando pra ele voltar. Quando ela deixa de viver a vida dela, quando ela para de se arrumar, ele não volta. Por quê? Se quando você tava bem, ele não queria ficar, por que ele vai voltar quando você tá pior? E aí muitas vezes a gente tá se humilhando pra alguém. Escreve assim, eu não vou me humilhar. Escreva isso, eu não vou me humilhar.
Gente, você pode até ter as suas limitações, mas Deus não tem limitações. Quando levamos algo para Deus, uma promessa, um pedido, enfim, existe algo. Ele não tem limitação para começar e terminar a boa obra na nossa vida. Por exemplo, digamos que você quer pagar uma conta, falta 7 minutos para o cartão de crédito fechar. Deus pode fazer nos últimos 7 segundos, se você tiver fé. Por exemplo, eu vejo pessoas que entram lá no Destravada Leoa. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se o Luan tá aqui. O Luan é um rapaz que trabalha comigo hoje. Enfim, é meu braço direito. E o Luan, quando ele entrou no curso, era o Código Borboleta. Eu lembro que foi R$ 497, não sei, foi mais ou menos esse valor. E ele falou assim: Francisco, eu não tinha R$ 1. R$ 1. E aí eu pedi um cartão da tia minha, enfim. Eu sei que ele entrou no meu curso, esse Código Borboleta deve fazer uns 3 anos, 4 anos. E aí ele entrou com 2 meses, acho que 1 mês, 2, ele começou a estagiar comigo. Com 3, 4 meses eu contratei ele. Enfim, hoje, meu Deus do céu, o Luan ganha dinheiro dele, mora em Maceió. E era uma pessoa que não tinha R$ 1 no momento. Mas ele deu um jeito e por ele entrar no curso, ele me conheceu e hoje trabalha comigo. Às vezes a gente não acredita nas coisas que Deus pode fazer por nós. Às vezes a gente não confia naquilo que Deus pode fazer por nós. Sabe por que a gente não tem resultado? Isso aí eu já coloquei na cabeça. Porque nós não acreditamos no Deus que a gente serve. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem conta pra pagar. Todo mundo fica doente. A vida de todo mundo tem 24 horas. E por que tem gente que dá certo? Porque tem gente que vive pela fé. Eu vivo pela fé. Eu não sei você. Eu vivo pela fé. Quando eu quero uma coisa, eu vou lá. Eu não quero saber. Eu vou pegar aquilo e vai ser meu. Por exemplo, não existe eu tentar fazer algo. Ou eu faço ou eu não faço. Eu nunca tentei fazer nada na minha vida. Ou eu faço ou eu não faço. Ou eu fracasso, ou eu desisto, né? Ou eu consigo. Porque se você não conseguir é porque você desistiu. Escreve assim: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Uma das palavras mais bonitas que tem na Bíblia é lá em Isaías, que diz assim: pois os meus caminhos não são iguais aos seus. Os meus pensamentos não são os pensamentos de você. Você quer um carro? Você vai ter o carro. Você quer uma casa? Você vai ter a casa. Você quer viajar pelo mundo? Você vai viajar. Não existe esse negócio, porque é caro demais pra mim. Não existe nada que seja caro demais pra você. Só existe uma coisa: você não se coloca à prova. Você não se coloca à prova para ter aquilo que você merece. Às vezes, eu vou contar um negócio pra vocês. Quando eu conheci a Catarina, eu morava num apartamento bem menor. Você sabe como é homem, né? Homem é copo de plástico, qualquer canto serve. Para o homem enfim, não liga pra essas coisas. É mais saber de carro, tal, enfim. E aí quando eu conheci a Catarina, ela falou assim: esse lugar é muito pequeno pra gente morar, não tem condição. Não vou ficar bebendo esses copos de plástico, pelo amor de Deus, eu compro os copos de vidro. Quando a Catarina entrou, eu disse assim: meu irmão, que pelo amor de Deus, que não ia pra gastar. E hoje eu vejo que a Catarina me fez crescer muito como homem. Porque eu não tinha mais uma opção de não dar o meu melhor. Pelo contrário, quando eu dou o meu melhor, eu preciso crescer. Eu preciso viver pela fé. Eu preciso muitas... Por exemplo, eu fui para um apartamento maior, esse daqui, e eu lembro que para mim era uma dívida que eu não podia assumir. E eu falei assim: mas Deus proverá e eu vou fazer o negócio acontecer. E até aqui, Deus tem nos honrado. Deus tem nos honrado. Então, se eu quero algo, eu vou fazer aquilo acontecer. Eu vou dar um jeito, porque é meu por direito. Se Deus fez queimar no meu coração, é meu por direito. Deus nunca, imagina só, Deus nunca vai mostrar algo pra você que você não possa conseguir, porque ninguém leva uma criança numa loja de brinquedo só pra ficar mostrando aquilo que não vai comprar. Se Deus mostra pra você, é porque Ele tem interesse que seja seu. Então, se você tiver um filho, você não vai levar ele na loja de brinquedos se você não for comprar nada. Pelo contrário, você tapa o olho dele, né? Engana ele ali no momento para que ele não veja a loja de brinquedo. Escreve assim: se Deus mostrou, é meu. Se Deus mostrou, é meu.
Se Deus mostrou, é meu. Eu tô vendo que tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas sobre relacionamento, sobre o destravar da leoa. Vou começar a separar 10 minutos pra gente falar aqui, só pra responder pergunta e resposta de relacionamento. Porque às vezes você quer entrar no destravar, só que você tem algumas dúvidas, e aí você fica com vergonha de perguntar. Eu era assim na sala de aula, sabia? Eu tinha muita vergonha de perguntar. Às vezes eu ficava assim, nossa, eu vou perguntar aqui, no meio de todo mundo. Só que quem faz pergunta tem resultado. Quem não faz, não tem. Então eu vou responder algumas perguntas sobre o destravar da leoa e sobre relacionamento. Vou tirar 10 minutos. Então pergunta o que você quiser. Eu prometo falar a verdade, sem filtro. Faça até você ficar com raiva de mim. Ó, já vi uma mensagem aqui. Eu não tenho pai nem mãe. Tenho um irmão que mora em outra cidade, mas não liga pra mim. Lembra que eu falei que a gente não pode ser a vítima do planeta? Lembra que eu falei que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor estará com você? Se você não tem pai ou mãe, eles ficaram guardados no seu coração. Em um momento da sua vida, na vida eterna, você vai reencontrá-los. Seu irmão tem a vida dele, tem a família dele. E você tem que viver a sua história. Você não nasceu para ser vítima. Tô perguntando, o que é o destravar da leoa? É um curso que eu fiz que ele ajuda as pessoas a ter o relacionamento dos sonhos. Seja para conquistar uma pessoa correta ou ter intimidade com Deus, se conhecer, descobrir identidade, propósito. É um curso totalmente relacionado a relacionamento com Deus, consigo e com o outro. Vamos, outra pergunta. O destravar é sobre relacionamento. Esses 3 relacionamentos, eu acho que não tem como a gente falar de relacionamento sem falar desses 3 pilares. Primeiro é o relacionamento com Deus. Se você não se dá bem com Deus, você não se dá bem com mais ninguém. Depois, se você não tem identidade ativada e um propósito definido, você não consegue ir pra canto nenhum. Gente, o segundo aqui. Você não consegue ir pra canto nenhum. Então, é esses 3 pilares. Relacionamento com Deus. Depois a gente ativa a identidade e propósito seu. E depois eu te ensino como você vai se aproximar, como você vai atrair o cara certo, como você vai voltar pra pessoa que você ama. Se for uma pessoa boa, né? Se for, você não vai querer entrar, não. Se eu entrar no destravar da leoa, eu vou conseguir falar com você em ligação? A gente tem o Zoom, que é com outras pessoas. Eu não consigo ficar com ligação com ninguém e eu vou te explicar o porquê. São milhares de pessoas. Humanamente é impossível fazer isso. Então, assim, isso daí que você tá querendo é uma mentoria particular, individual, aí é muito mais profundo. Mas sim, eu vejo as mensagens, eu ouço as coisas que as pessoas falam. Tô perguntando, Deus aprova o divórcio? Casei, mas vivo um relacionamento abusivo. Ó, Deus é a favor do casamento, mas ele reprova um relacionamento abusivo. Então você tem que colocar na cabeça a verdade. Por exemplo, às vezes você não pode abandonar alguém porque eu acho que a pessoa tá muito feia. Não, você tem que levar a pessoa pra uma academia, tem que ensinar ela a se cuidar. Mas tem alguns casos que são casos de polícia, né? Não tem como você ficar aí. Por exemplo, a pessoa bate em você, você não vai ficar num relacionamento assim. A pessoa grita com você, agride psicologicamente, então você tem que ser sincero com você pra não sair terminando o casamento. Vamos lá. Outra pergunta. O que eu faço pro meu ex sair do meu pé? Na verdade, ele só tá no seu pé por 2 motivos. Aliás, por um motivo. Você permite. Ai, Francisco, eu não permito, mas ele vive no meu pé. A gente tem um negócio que se chama validação de ego. É isso. Eu quero que a pessoa vá embora, mas eu não permito que ela saia da minha vida. Existem várias maneiras de alguém sair do seu pé. A mais fácil é bloqueando ela das redes sociais e do WhatsApp. Se ela falar pelo celular de outra pessoa, aí você bloqueia o da outra pessoa. Eu não acho que a pessoa vai comprar 10 chips de telefone para tentar falar com você. É muito difícil. Uma pessoa assim determinada, ela não se humilha tanto, não. Se a pessoa começar a perseguir na sua casa, aí você faz um boletim de ocorrência. Então a única coisa que seu ex está no seu pé é porque você está permitindo. Porque no dia que você quiser que ele vá embora, ou você vai na delegacia ou você bloqueia ele de tudo. Então é mais uma validação de ego sua do que falar que a culpa é dele. Quero sair do emprego, mas tenho muito medo. O que é que eu faço? Coloco uma data para você se preparar e sair desse emprego. Que às vezes você tem suas contas para pagar, você tem uma família. Só que não é o que você ama, coloca uma data. Ó, eu vou sair na data tal
haja o que houver, vou começar a economizar, vou vender tudo que eu tenho e vou viver aquilo que Deus me chamou para viver. Coloca uma data, que assim fica mais fácil de você sair. O cara que eu tô não quer relacionamento, mas gosta muito de mim, mas se segura para não demonstrar. Perfeito. O que é que você vai aprender no Destravar da Leoa? Você vai mudar a linha de raciocínio dele sobre você. O que é que acontece? Quando o homem não quer assumir uma mulher, das duas uma, ou ele tem outra mulher, ou ele não leva você a sério. Ele tá achando que isso é uma brincadeira. Por exemplo, não existe o cara assim, gostar de você e não querer ter um relacionamento. Porque se você gosta dele e você quer ter um relacionamento, é estranho. Então, a gente tem uma balança de duas medidas. Você quer mais do que ele. E ele leva você na brincadeira. Então a gente precisa mostrar pra pessoa que vai entrar na nossa vida que a gente não tá pra brincar. Brincar, a gente brinca quando é criança, quando é adolescente. Mas quando a gente se torna adulto, a gente só permite que a pessoa que vai entrar na nossa vida seja alguém que vai fazer a diferença e que sabe o que quer. Então quando você fala assim, ele se segura para não demonstrar, na verdade, isso é o que ele passa para você. Então, o homem que é homem, ou ele quer ou ele não quer. E é por isso que você tem que mudar a sua postura para que só venha homem que sabe o que quer e aquele que você tá entenda que se ele não mudar, você vai largar ele. Então assim, vocês vão aprender essas coisas lá dentro do Destravar da Leoa. Não tem que dar conversinha, não tem que dar moleza para homem, não faça isso. Não faça isso. Se você der moleza para homem, o homem monta em você e é cabuloso, tá? Então assim, você vai aprender lá no Destravar da Leoa que não tem que dar moleza para ninguém não. Ou faz o que é certo ou sai da sua vida. Ai, mas e se ele for embora? A glória a Deus por isso que abriu espaço para um cara bom entrar na sua vida. Meu esposo não sai do celular. Faça coisas mais interessantes com ele. Vá por mim. Se você for a melhor amiga dele, se vocês se divertirem, se vocês fizerem coisas, projetos, um propósito juntos, o celular vai ser o de menos. É que às vezes a vida com você, ele não olha uma vida interessante. Porque vocês não têm projeto juntos, vocês não têm a mesma visão e aí o homem fica no celular. Porque o homem prefere muitas vezes conversar com o macho do que com a própria mulher. Porque às vezes ele vai mostrar um carro pra um amigo e ele fala, nossa, que carro, já é seu, amigo. Ou ele, sei lá, um carro assim, nossa, que jogo de roda. Quando ele vai mostrar pra mulher, a mulher fala assim, pelo amor de Deus, como é que você gastou dinheiro com isso? Então a mulher não entende o cara. E aí ele fala assim, não, eu vou ficar no celular, eu vou sair com meus amigos de futebol, entendeu? Então são coisas simples que você muda e com certeza transforma a sua vida. Gente, vocês estão perguntando como é que faz pra entrar, né? Deixa eu explicar. Para entrar no Destravar da Leoa, basta acessar esse link que tá aqui no meu perfil, que tá na minha bio. Clicou aqui, acessa o link e aí você já entra no Destravar da Leoa, tá? Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, você pode chamar no direct que a gente responde lá você também. Tô falando assim, a culpa é da mulher. Eu vou falar uma coisa pra você. A culpa é sempre do dono da própria vida. Por exemplo, aqui em casa eu sou o culpado de tudo, porque eu sou dono da minha vida. Na vida da Catarina, ela é culpada por tudo, porque ela é dona da vida dela. E aí a gente pode andar entendendo que cada um é dono da própria vida ou culpar o outro. Por exemplo, eu me culpo de tudo. Se der alguma coisa errada aqui na live, não é culpa de vocês, a culpa é minha. Porque eu sou homem pra dizer que tudo que acontece na minha vida é culpa minha. Eu não tenho tempo. Homem viciado em videogame, ninguém merece. Eu não tenho noção. Uma mulher que sabe, uma mulher que sabe o que faz, um homem nunca troca ela por um videogame. Não tem condição. Por exemplo, eu olho para minha mulher, como é que eu vou trocar minha mulher por conta de um videogame? Não tem como, não tem como. Não tem como. Não tem como. Quando ele começa a jogar videogame, começa a dar umas alisadas nele. Ele vai parar na hora. Então assim, eu não gosto, eu tô falando sério, eu não gosto de conversar com gente vitimista. Ou você assume que é dono da sua própria vida, ou a gente vai culpar os outros pelo resto da vida. Pronto. Das duas, uma. Eu só conheço dois tipos de pessoa. A que toma a responsabilidade da vida e resolve o problema.
e aquele que culpa os outros. Quem culpa os outros nunca sai do canto. Porque, por exemplo, ai, mas ele não sai do videogame. Ou você é a culpada, de ficar olhando e jogando videogame, ou você é a culpada de não sair da vida desse cara. As duas, uma. Mas a culpa é sua. A culpa é sua de ficar e a culpa é sua se for embora. Mas se você quer botar a culpa nos outros, você nunca vai sair do canto. Nunca. Entenda? Nunca vai sair do lugar. E não vem com esse papinho, ai, a culpa é sempre da mulher. Não. A culpa é do dono da própria vida. Se você é o dono da sua vida, aí você se culpa para se resolver. Gente, é o seguinte. Então, o link tá aqui no perfil para quem quer transformar a vida. Para quem é dono da própria vida. Quem não for dono da própria vida, nem entra. Mas quem sabe o que quer, já vai no link lá do meu perfil e entra no Destravar da Leoa, tá bom? Gente, vejo vocês lá no Destravar. Tchau, tchau. Fica com Deus.